Ei, você sabe como fazer uma adaptação curricular? Você sabe o porquê de fazer uma adaptação curricular? Você sabe o que é uma adaptação curricular? Querem saber mais sobre esse assunto? Então não saiam daí. Mas antes, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe para ajudar mais pessoas, faça um comentário no final do vídeo. Querem saber mais? Roda a vinheta! Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de eu começar a explicar um pouquinho sobre essa questão aí das adaptações curriculares, quero me apresentar. Eu sou a pedagoga Fabiana Araújo, especialista em educação especial, em letramento e em alfabetização. Pessoal, eu vou começar pela pergunta número 1, tá? O que é uma adaptação curricular? Uma adaptação curricular é uma adequação no currículo da turma, do ano que aquela criança está. Então, a gente precisa e necessita, em sala de aula, nas escolas, fazer uma adaptação curricular quando a gente tem um aluno especial na nossa escola. Vamos para a segunda pergunta? Por que fazer uma adaptação curricular? Pois bem, quando a gente recebe um aluno especial, né, o aluno que a gente chama de inclusão na escola, a gente primeiramente precisa receber esse aluno, conhecer esse aluno e conhecer a sua deficiência, a sua síndrome ou seu transtorno, aquilo que impede o aluno de se desenvolver melhor. Quando a gente passa a conhecer esse aluno, a gente precisa buscar estratégias, buscar recursos, né? Buscar materiais, buscar ideias, mudar a didática se for necessário, para que a gente faça acontecer o desenvolvimento dessa criança. Então, quando a gente recebe esse aluno e a gente consegue entender quais são as suas dificuldades, o que ele já trouxe para dentro da escola, né, de habilidades, de desenvolvimento, de conhecimento de mundo, de conhecimentos, né, de cultura. Então a gente precisa saber o que esse aluno trouxe e o que ele ainda precisa alcançar, tá? Mas para que a gente possa fazer essa parte, né, de buscar esse alcance das habilidades, né, do conhecimento, para que essa criança tenha um aprendizado melhor, a gente precisa fazer algumas adequações, tá? Que eu falei agora há pouco. Então, a gente recebe esse aluno, vamos supor, né, um exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental 1. Essa criança, dependendo da deficiência que ela tenha, dependendo do transtorno, da síndrome, né, da sua dificuldade, das suas limitações, a gente precisa identificar se ela consegue aprender esse conteúdo do primeiro ano ou se ela vai ter muitas dificuldades ou se ela não consegue entender esse conteúdo do primeiro ano. Então, por isso que se faz necessário uma adaptação curricular. Porque quando a gente pensa numa adaptação curricular, a gente está pensando numa adequação desse conteúdo, numa adequação desse currículo para essa criança, para o ano que essa criança está. Então, por isso que é fundamental e importante que a gente saiba fazer uma adaptação curricular e que a gente consiga fazer de maneira correta essa adaptação curricular. Então, é muito importante que vocês saibam sobre isso, tá? Vocês, professores de sala de aula, vocês, profissionais da educação, diretores, coordenadores, orientadores, é muito importante que todos nós, né, que trabalhamos, que estamos envolvidos com essa criança, saibamos de tudo isso. A terceira pergunta, e a pergunta que não quer calar. Como fazer uma adaptação curricular? Gente, nós temos dois tipos de adaptações curriculares. A de pequeno porte e a de grande porte. Mas o que é mais importante e fundamental é, igual eu falei no início do vídeo, vocês conhecerem o seu aluno.
vocês saberem de início quais as dificuldades que eles têm, o que eles trazem para dentro da sala de aula, o que eles já conhecem, o que eles sabem e o que eles não sabem. A partir daí, você vai ver qual adaptação você vai fazer, tá? Mas eu vou falar um pouquinho das duas adaptações. Quando a gente pega, né, a gente recebe essa criança e a gente identifica todas essas situações que eu falei aí, a gente vai ver se essa criança ela consegue fazer o currículo desse ano, turma que ela está. Então, se eu vejo que essa criança entende o conteúdo do currículo, porém, ela tem dificuldades em algumas questões, em algumas habilidades, eu vou fazer apenas a adaptação das atividades. Então, eu consigo trabalhar esse currículo do ano que ela está, porém com atividades adaptadas. Muito simples e fácil, tá? O que complica um pouco mais é uma adaptação curricular de grande porte. Porque quando eu recebo essa criança e eu vejo que essa criança não vai conseguir entender o conteúdo do ano que ela está, que ela não vai conseguir realizar as atividades deste conteúdo, deste currículo do ano que ela está, eu tenho que fazer uma adaptação curricular de grande porte. Então eu vou ter que trazer para essa criança um outro currículo, ou vou modificar esse currículo. Como? Eu vou trazer atividades, né, conteúdos de currículos anteriores. Como eu vou identificar isso? Você vai fazer uma sondagem, uma diagnóstica de intervenção cognitiva e vai ver qual o nível da criança. Para você saber se você vai precisar trazer um currículo com os conteúdos do primeiro ano do ensino fundamental 1, do segundo ano do ensino fundamental 2, ou do sexto, quinto. Vai depender, tá, da sua avaliação diagnóstica. Então, para você identificar qual adaptação você vai fazer com essa criança, você precisa conhecer o seu aluno. Outra coisa que é muito importante eu estar falando aqui para vocês é o seguinte: no caso do ensino fundamental 2, as disciplinas, elas são separadas. Então, eu vou ter um professor especialista em língua portuguesa, em geografia, em ciências, história e assim por diante. Portanto, é importante que cada professor de cada disciplina avalie o seu aluno individual. Por quê? Porque às vezes uma criança, né, com deficiência, com transtorno ou síndrome, tem dificuldade em tal habilidade, em tal conteúdo, mas não tem em outra. Então, se a sua criança, ela tem a dificuldade, tá? Um exemplo. Na matéria de língua portuguesa, ela não está alfabetizada, ela ainda não sabe ler e escrever, porém, na matéria de ciências, de história, de geografia, de educação física, ela consegue entender o conteúdo a ser trabalhado do ano que ela está e consegue realizar, né, mostrar para o professor que ela entendeu com algumas atividades adaptadas. Então, não há necessidade de fazer uma adaptação curricular de grande porte nessas matérias específicas. Porém, na matéria de língua portuguesa, já que ela não está alfabetizada, por exemplo, há necessidade de uma adaptação curricular de grande porte, porque ela não vai entender o conteúdo do currículo que está sendo aplicado para ela do ano que ela esteja. Vamos supor, ela esteja lá no 7º ou 8º ano, porém ela ainda não está alfabetizada, então ela precisa de um currículo do 1º e 2º ano do ensino fundamental 1. Ok? E isso é muito importante que vocês saibam, que vocês consigam diferenciar isso, né, aí na escola, aí na sala de aula. E outra coisa que é muito importante, gente, e fundamental vocês saberem, tá? Então, vocês precisam prestar bastante atenção nesse ponto aqui. A gente precisa ter um olhar criterioso, tá? Com essas crianças. Por quê? Porque, às vezes, a gente consegue identificar determinada coisa, né? Trazer determinadas estratégias e conteúdos, mas a gente esquece de algo que é muito fundamental e importante para o desenvolvimento dessa criança, que são os recursos. Se você não estiver utilizando o recurso essencial, o recurso correto para essa criança, você pode estar prejudicando o desenvolvimento dela. Um exemplo, uma criança com baixa visão. Ela tem muita dificuldade, tá, na escrita e na leitura porque ela não enxerga direito. Automaticamente ela tem que ser alfabetizada com o sistema Braille? Não, porque ela enxerga pouco, mas ela enxerga.
Então, ela tem que ser alfabetizada com o que a gente chama de alfabeto de tinta, tá? Que é a maneira normal de alfabetizar qualquer criança. O sistema Braille é para as crianças totalmente cegas. Mas eu não posso mostrar, apresentar, ensinar o alfabeto pelo sistema Braille para minha criança de baixa visão? Pode e deve. Mas ela não pode ficar só nesse sistema, só com esse recurso. Ela precisa aprender também, tá, a escrita com a caneta, tá, com a tinta, que a gente chama. Então, se você não utilizar os recursos necessários para que essa criança com baixa visão consiga ser alfabetizada, ela vai carregar para si, né, com ela, vai empurrar isso daí durante vários anos da vida escolar dela e até mesmo na vida adulta. Então, é muito importante que você consiga identificar qual o melhor recurso, qual o recurso correto para determinado aluno. Por quê? Porque se você não oferecer, não ofertar esse recurso para a criança lá no início, né, na fase da alfabetização ainda, e querer fazer isso depois, quando ela já estiver no 9º ano, no ensino médio, vai ser mais difícil, porque ela não vai estar adaptada, acostumada àquilo. Então, é importante que já no início, né, da vida dela escolar, vocês apresentem esses recursos. Então, no caso de uma criança com baixa visão, por exemplo, nós temos vários recursos ópticos, tá? Alguns de fácil acesso, alguns que tem na escola, como lupa, tá? Adaptar as atividades com ampliação do conteúdo, isso é muito importante. Outro exemplo, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem. No caso dos autistas, por exemplo, eles têm muita dificuldade em aprender o conteúdo de forma abstrata. Por isso que a gente sempre trabalha com a palavra e com a figura. A gente sempre trabalha com referências, porque ele tem essa dificuldade de entender as coisas de forma abstrata. Então, se eu não trouxer, né, essas atividades e recursos para trabalhar com essa criança, com autismo, por exemplo, a gente trabalha com recursos de materiais concretos, de forma lúdica. Então, se eu não fizer dessa maneira, eu não vou estar ajudando, não vou estar fazendo com que essa criança se desenvolva da maneira correta. Então, é muito importante que vocês saibam disso, que vocês, a partir de agora, comecem a pesquisar. Não tem nada pronto e acabado, gente, não tem. Quem trabalha com essas crianças há muito tempo sempre está pesquisando, em busca de informação, do conhecimento. E outra coisa muito importante, vocês precisam testar. Se vocês não colocarem em prática, não vai saber se aquela estratégia deu certo ou não. Então é assim, é aquele trabalhinho de formiguinha, é aquela coisa de mudar, de voltar, sabe? Com eles são dessa forma. E se vocês não estiverem aptos também, né, a aprender, a buscar informação, a gente tem o Google, gente, que tem várias informações aí, tá? Temos o YouTube, que tem vídeos. Então, no YouTube tem a prática, tem vídeos falando sobre atividades adaptadas, como desenvolvê-la, como construir. No meu próprio canal eu tenho vários vídeos falando sobre isso, tá? Vocês podem estar dando uma olhada. Então, busquem as informações, busquem o conhecimento, conheçam sobre a deficiência da criança, sobre o transtorno dela, a síndrome, para que vocês façam um bom trabalho, tá bom? Espero muito ter ajudado. Espero vocês para o nosso próximo encontro. Beijos, tchau, galera!